Bom dia, alunos do terceiro ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade à aula anterior. Nas aulas anteriores a gente estava estudando um pouquinho sobre as plantas, né? Vimos as suas utilidades, como é que elas são cultivadas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância das plantas para os seres vivos. Data de hoje, 22 de dezembro, nossa última aula do ano. Vamos lá? Então, separa logo o material que a gente sempre vai utilizar. Pega aí o livro de ciências, o caderno, o lápis e a borracha, porque no final da atividade, no final da aula, a gente vai fazer uma atividade do livro. Para isso, já deixa o materialzinho separado que a gente vai já utilizar. Então, vamos lá, ver a nossa habilidade de hoje. Hoje, nós vamos trabalhar a habilidade que diz o seguinte: reconhecer a importância das plantas na produção de alimentos, no fornecimento de materiais e abrigo e no uso diversificado pelo ser humano. Então, hoje a gente vai ter o intuito de estudar qual a importância das plantas para os seres vivos. Então, a gente já viu que as plantas, elas produzem o próprio alimento. A gente viu que os seres vivos são muito diferentes uns dos outros, mas todos eles precisam de alimento para sobreviver. Vimos que as plantas são capazes de produzir o próprio alimento através da fotossíntese, que foi a aula anterior. A gente viu que a planta realiza um processo onde o resultado desse processo é a produção do seu próprio alimento. Então, a planta, diferentemente dos animais, ela não precisa ir atrás do alimento, pois ela própria produz, através da ação da luz solar, com a água e os sais minerais que ela absorve da terra, ela vai ter reações químicas no seu interior, onde ela vai produzir a glicose, que é o açúcar que ela vai se alimentar, e também vai produzir o oxigênio, que é uma substância também muito importante para todos os seres vivos. Muitos animais se alimentam exclusivamente de plantas. Os que não se alimentam diretamente delas consomem seres vivos que se alimentam das plantas. Isso a gente também já estudou um pouquinho, que é a cadeia alimentar. A gente viu que as plantas são os seres produtores. Eles produzem o próprio alimento. Os seres produtores, eles são consumidos pelos consumidores primários, que são animais que se alimentam de plantas, como no caso aqui é o gafanhoto. O gafanhoto, ele se alimenta diretamente da planta, mas o sapo se alimenta do gafanhoto e não da planta. Isso que a gente está vendo é uma cadeia alimentar, que sempre inicia com o produtor, que são as plantas, e tem vários animais que vão depender. Aqui no final da nossa cadeia, a gente tem o consumidor final, que é a águia. A águia, ela não se alimenta diretamente da planta, mas ela consome um animal, que consome outro, que consome outro, que consome a planta. Ou seja, a planta é a base de toda essa cadeia alimentar. Mesmo o último animal não consumindo ela diretamente, ele consome indiretamente essa planta. Se eu não tenho essa planta aí na cadeia alimentar, não tem como o restante dos animais sobreviverem, pois um depende do outro. Por exemplo, a onça não come plantas, mas caça animais como o veado, que se alimentam de folhas. As plantas são, portanto, a base da alimentação de grande parte dos seres vivos do planeta que habitamos, como mostra aí esse outro exemplo de cadeia alimentar. Então, gente, as plantas, elas fornecem materiais e abrigo. As plantas podem ser utilizadas de várias formas pelos animais. Muitas aves usam galhos e folhas das plantas para montar seus ninhos. Então, alguns animais vão utilizar a árvore propriamente dita como moradia, como algumas aves, como o pica-pau, a coruja, que fazem seus ninhos nas árvores. Roedores, insetos e macacos também usam a árvore como abrigo e também para se proteger, fugir de predadores. Então, a árvore, além dos benefícios que a gente já viu, ela serve de proteção para alguns animais. As plantas também elas contribuem para uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida. Por quê? Pois ela libera o gás oxigênio no final do seu processo de fotossíntese e também ela libera vapor de água no ar através do processo de transpiração que a gente estudou na aula anterior.
O oxigênio ele é necessário para a respiração de todos os seres vivos, inclusive a planta. E a transpiração que libera esse vapor de água é bom para umidificar o ar, deixar o ar mais ameno, mais fresco e também mais úmido com a grande quantidade de água, que assim facilita também o processo de respiração dos seres vivos. Então vejam as utilidades que as plantas têm para os seres vivos de acordo com esses processos que ela realiza, a fotossíntese e a respiração. Uso das plantas pelos seres humanos. O ser humano usa as plantas em muitas de suas atividades. Algumas dessas plantas são cultivadas e outras são apenas coletadas diretamente na natureza. Então, o ser humano ele tem a capacidade de adaptar o ambiente para as suas necessidades, fazendo as plantações de acordo com a necessidade de alimento que ele precisa. E quando ele não tem essa necessidade de uma grande quantidade, ele pode buscar na própria natureza um extrativismo que vai trazer algo benéfico para ele. Plantas cultivadas. Muitas das plantas cultivadas, como a mandioca, a batata, o trigo e o milho, são a base da alimentação da população humana em todos os continentes, no mundo todo. Então, quando a gente necessita de algum alimento, geralmente esse alimento é produzido em grande escala nas plantações, tá ok? Existem também plantas que são cultivadas para servir de matéria-prima para algum produto, como o algodoeiro. O algodoeiro, a gente não vai consumir ele na alimentação, mas sim na produção de tecidos. A fibra do algodão é utilizada para produzir tecidos e roupas, no caso. Também temos a cana-de-açúcar, que a gente não vai consumir ela diretamente, mas a cana-de-açúcar ela serve de matéria-prima, de base para a produção de diversos produtos, como o açúcar e o etanol, que é um combustível. Plantas coletadas. Na natureza, existem muitas plantas que nascem e crescem sem a intervenção humana, como o babaçu. O babaçu é uma planta que ela é muito utilizada aqui na região Nordeste e também na região Norte, onde vai ter muitos exemplares nativos, plantas que nascem naturalmente na natureza. Então, elas são utilizadas, o fruto é utilizado para a produção de carvão e do óleo de babaçu, que a gente conhece como azeite aqui nessa região. As folhas são muito utilizadas na construção de casas de pau a pique, aquela famosa casa de taipa, que o telhado é coberto por palha. Essa cobertura é feita com as folhas do babaçu. Em muitos casos, ao se fazer a coleta, a planta é totalmente retirada do seu ambiente. Então, como a gente acabou de ver, o babaçu às vezes é tirado só as folhas ou às vezes é tirado só o fruto. Mas tem algumas plantas que quando elas vão ser exploradas na natureza, ela é retirada totalmente, como é o caso quando uma pessoa quer utilizar a madeira dessa planta, dessa árvore. Então, toda a árvore vai ser cortada, como mostrei na imagem. Os vegetais. Muitos alimentos que consumimos em nosso dia a dia são partes de plantas. As plantas também são usadas como ingredientes básicos para a fabricação de produtos industrializados. Então, a gente pode consumir a planta natural, como o milho, a mandioca, aquele produto diretamente, sem nenhum processo industrial, mas a gente também pode consumir produtos que são feitos à base dos vegetais, como o extrato de tomate. É um produto industrializado feito à base de tomate. O chocolate é um produto industrializado feito à base do fruto do cacau. E assim por diante. Então, a gente pode consumir os produtos naturais e os produtos industrializados. Tecidos que vestimos. Os tecidos de nossas roupas, como o algodão, o linho e a juta, são fabricados também a partir de plantas. As fibras da juta também são usadas para produzir sacos, cordas, tapetes, entre outros materiais. Então, os vegetais também vão fornecer materiais, além da alimentação, para a produção de tecidos, como a gente já tinha falado do algodão, mas a gente também tem o linho, que é produzido a partir de uma planta, e temos também o sisal, que é da planta sisal, que vai produzir uma fibra que é utilizada também para fabricar alguns tipos de tecido e objetos que são úteis, como cordas e tapetes.
As plantas também vão fornecer madeira para a construção, tanto de objetos como de casas, como a gente pode ver aí. Então, a madeira da planta, ela pode servir de matéria-prima para vários objetos, portas, janelas, brinquedos e até mesmo residências. Durante anos, florestas têm sido destruídas para a retirada da madeira. Então, quando era necessário utilizar madeira para algum fim, o que é que se fazia? O ser humano ia na floresta, tirava o que necessitava e pronto. Mas, atualmente, existem leis que proíbem esse acesso direto às florestas nativas. E o que tem sido feito para conseguir a madeira? É fazendo o plantio de florestas próprias para esse intuito de produção de madeira. Aqui no Brasil nós temos muito florestas plantadas de eucalipto, onde a madeira do eucalipto vai servir para a produção da madeira e, consequentemente, de objetos que têm como base a madeira. As plantas também, como a gente já sabe, elas vão estar como matéria-prima para a fabricação do papel, dos vários tipos de papéis que a gente utiliza no nosso dia a dia. O papel que usamos é feito principalmente da madeira de eucalipto. O tronco ele é descascado e a madeira é transformada em uma pasta base de celulose. A celulose é um produto que é fabricado pelas plantas, é algo que as plantas produzem. E a celulose é a base para a produção do papel que nós conhecemos. Então, essas plantas, essas florestas de eucalipto que fornecem madeira também podem servir para a produção de papel, onde as árvores vão para uma indústria que passa por vários processos químicos que no final tem como resultado a produção de papel e de suas diferentes formas. Certinho? Então agora nós vamos praticar, certo? Então peguem aí o livro que eu pedi no início da aula, que a gente vai fazer uma atividade aí da página 93. Então pega o livro, passa aí e chegue na página 93. Na página 93 nós vamos ter, a primeira questão, que diz o seguinte, Daniela está estudando as relações entre as plantas e outros seres vivos. Ela fez observações no jardim de sua avó e, depois de pesquisar, escreveu o seguinte texto. Vamos ler aqui o texto. Muitas aranhas se alimentam de insetos. Algumas delas constroem teias em plantas, nos galhos e nas folhas próximos a flores. Com a teia, as aranhas podem capturar borboletas que vêm se alimentar do néctar das flores. Então, a Daniela ela foi observar o jardim lá da avó e percebeu a interação desses animais com as plantas do jardim. Aí a letra A dessa questão pergunta. Circule os seres vivos que são mencionados no texto. Então, você vai circular aí os seres vivos que tem nesse texto. Vamos ler linha por linha novamente e ver quais são os seres vivos que tem em cada linha. Na primeira linha diz assim, muitas aranhas se alimentam de insetos. Aí nós temos dois seres vivos, as aranhas e os insetos. A aranha é um animal e o inseto também, então os dois são seres vivos. Então, na primeira linha, vamos circular esses dois nomes. Na segunda linha, diz o seguinte, algumas delas constroem teias em plantas e nos galhos. Aí, nessa linha, tem algum ser vivo? Tem, né? Planta é ser vivo. A gente estudou, né, que os animais e as plantas são seres vivos, mas que têm características diferentes. Então, na segunda linha, nós vamos circular as plantas. Na terceira linha diz o seguinte, nas folhas próximos às flores, tem seres vivos? Não, tem partes da planta e a gente já circulou a planta. Na quarta linha diz, com a teia, as aranhas podem capturar borboletas. Aí também nós temos mais dois seres vivos, que são as aranhas e as borboletas, que também é um tipo de inseto. E na última linha diz, vem se alimentar do néctar das flores. Aí também não tem ser vivo, tem apenas uma parte da planta. Então, como é que vai ficar a letra A? A resposta da letra A vai ficar dessa forma. Nós vamos circular as duas palavras aranhas, insetos, plantas e borboletas. Aí estão todos os seres vivos dessa frase. Certinho? Circulado. Então, vamos para a letra B. A letra B dessa mesma questão diz o seguinte.
Que informações sobre a alimentação desses seres vivos Daniela escreveu no texto? Você percebeu que no texto ela fala dessa interação dos animais com as plantas, que as aranhas constroem teias próximo às flores para capturar alguns insetos. Isso é um tipo de relação alimentar, onde a aranha está capturando seu alimento. Ela fala também que a aranha faz isso por quê? Porque alguns insetos vão até as flores para se alimentar do néctar. Então, as borboletas, por exemplo, elas se alimentam do néctar da flor, que é um líquido açucarado, tipo um mel que as flores produzem. Então, aí também temos outra relação alimentar. Vamos ver o que eu coloquei aqui na resposta. As aranhas se alimentam de insetos, como as borboletas, é um tipo de relação alimentar, e as borboletas se alimentam do néctar das flores, outro tipo de relação alimentar. Vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta. Vamos lá, deu tempo copiar? Então vamos para a próxima questão. Na mesma página tem a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó, leia o texto a seguir. Vamos ler aqui o texto. O sabiá laranjeira é um dos símbolos do Brasil. Ele se alimenta de pequenos animais, como insetos e minhocas, e também de vários tipos de frutos. Depois de comer frutos, o sabiá elimina as sementes. Dessas sementes podem nascer novas plantas. Além de se alimentar de plantas, os sabiás usam partes dela, como galhos e folhas, para construir ninhos e abrigar seus filhotes. Os ninhos são feitos geralmente sobre árvores ou arbustos e têm o formato de uma tigela. Aí tem a imagem, né, desse animal, desse sabiá laranjeira. E aí algumas características dele. Aí a letra dessa questão fala o seguinte: você já viu sabiá laranjeira perto de onde você mora? Caso já tenha visto, como é o canto dele? É uma resposta pessoal. Se você já viu esse animal, você coloca assim e tenta explicar como é o canto, se você escutou o canto. Se não viu, a resposta é não. Então, a resposta aí da letra A é uma resposta pessoal, vai depender de cada um, ok? Vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte, ó. Para quais fins o sabiá laranjeira usa as plantas? Quais são as utilidades que as plantas irão possuir para o sabiá laranjeira, de acordo com o texto? Vamos voltar aqui para ver o texto. Ele fala que o sabiá laranjeira, ele se alimenta de vários tipos de fruto. Então, uma forma do sabiá utilizar as plantas é para a alimentação. Então, a planta fornece os frutos para a sua alimentação. Vimos também, ó, que além de se alimentar das plantas, o sabiá usa partes dela, como galhos e folhas, para construir ninhos e abrigar os seus filhotes. Então, além da alimentação, ele utiliza as árvores como moradia, como abrigo. Entenderam? Então, vamos ver aqui a resposta da letra B. Letra B tem o seguinte, ó, como abrigo, moradia, e para se alimentar, certinho? Então, essa é a resposta da letra B da segunda questão. Também vou dar um minutinho para vocês copiarem.
Copiado? Então, vamos para a próxima. Letra C dessa mesma questão diz o seguinte: por que o sabiá laranjeira é importante para algumas plantas? Então, você viu que esse sabiá utiliza as plantas para alguns intuitos da sua vida, para morar, ter abrigo e também para se alimentar. E qual é a importância do sabiá para as plantas? Lá no texto a gente lê o quê? Que o sabiá se alimenta de alguns frutos e ele contribui para as plantas no processo de disseminação das sementes. Ele espalha as sementes por onde passa, depois de ingerir esse fruto. Então vamos ver aqui a resposta que eu coloquei, ó. Porque as plantas se beneficiam da ação do sabiá laranjeira, pois ele ajuda a dispersar as sementes. Então, quando esse animal ingere o fruto, ele come tanto a polpa do fruto como as sementes. Essas sementes ele irá eliminar posteriormente através das fezes e pode germinar em um outro local. Então, ele contribui para o dispersamento das sementes e assim espalhar novas plantas por onde ele passar, tá certo? Então, também vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta. Vamos lá? Então, a próxima questão é na página 97. A gente estava na 93, passem aí as páginas até chegar na página 97. Na página 97, nós vamos responder a segunda questão, que diz o seguinte: você aprendeu que vários alimentos que consumimos são partes de plantas. Escreva como seria a sua refeição favorita. Procure incluir pelo menos 3 partes diferentes de plantas. Essa pergunta também é uma pergunta pessoal. Você vai dizer qual é a sua refeição favorita. Eu coloquei aqui, para a gente ter como exemplo, ó, um prato saudável. Então, se você vai ter um almoço ou uma janta saudável, você tem que ter mais ou menos esse esquema aqui. Metade do prato salada, a outra metade com arroz, feijão e uma carne. Então, aqui temos um prato saudável. Vamos observar primeiro quais são os vegetais que nós temos aí. Então, a salada a gente já sabe que é toda vegetal. Então, a gente tem cebola, temos alface, beterraba e cenoura. E do outro lado, nós temos vegetais? Temos, né? O feijão e o arroz também são vegetais. O único que a gente não vai classificar aí como partes de planta é a carne, ok? Então, vamos ver quais são os vegetais. Então, tem o alface, que é um tipo de folha. O alface é a folha que a gente pode consumir. A cebola, que tem aqui em cima do alface, é um tipo de caule. A cebola é um caule modificado, que vai ter essa função de armazenar esses nutrientes, dando assim a forma da cebola, certinho? A cenoura e a beterraba são tipos de raízes. São raízes que também vão armazenar nutrientes que vai se tornar essa estrutura que a gente consome. Então, a gente viu nas aulas anteriores que as plantas realizam fotossíntese e a fotossíntese produz o alimento para elas. Esse excesso de alimento que é produzido, as plantas vão armazenar no seu corpo, como nas raízes. Então, muitos dos vegetais que nós consumimos são raízes. Okay? Então, a cenoura e a beterraba são raízes. O feijão e o arroz são exemplos de sementes. São sementes que as plantas produzem. Então, vejam aí, ó, que nesse prato saudável aqui, nós vamos ter vegetais e várias partes dele. Vamos ter folhas,
caules, raízes e sementes, ok? Então, também vou dar um minutinho para vocês poderem copiar e assim ter uma base de quais são as partes das plantas que nós geralmente consumimos, ok? Um minutinho para copiarem. Vamos lá, deu tempo de copiar. Aí vocês podem colocar outros pratos que vocês gostam e dizer quais são os vegetais e as partes que é formado esse vegetal. Na terceira questão dessa mesma página 97 diz o seguinte: escreva os nomes das plantas usadas para fabricar os produtos representados a seguir. Aí nós temos um pote de açúcar. O açúcar ele é produzido a partir de qual vegetal? Da cana de açúcar. Então você vai colocar logo abaixo o nome, cana de açúcar, certinho? Aqui nós temos o pão. O pão ele é produzido a partir de uma farinha, que é o trigo. Então, o produto que origina o pão é o trigo. Ali nós temos um caderno. O caderno é feito de papel. E a gente viu que o papel ele é produzido à base de uma planta. Geralmente é o eucalipto. Então, o produto que dá origem ao papel, o eucalipto. E a última lá nós temos uma blusa, que vai ser feito, né, de algodão. Então, vem do algodoeiro. Então, aí nós temos os produtos industrializados e aqui a matéria-prima que irá dar origem a esses produtos, certinho? Também vou dar um minutinho para vocês copiarem. Deu tempo de copiar? Ótimo! Então, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Hoje, nós aprendemos que as plantas irão ter várias utilidades para os seres vivos. Elas produzem o próprio alimento, participando assim da cadeia alimentar, servindo de alimento para outros animais. Vimos que as plantas também elas podem fornecer abrigo e moradia para vários animais. Vimos que as plantas elas produzem oxigênio, que é importante para o processo de respiração dos seres vivos, e também produz vapor de água pelo processo de transpiração, que é importante para manter o ar úmido. E vimos também que os seres humanos utilizam as plantas para os vários fins, como produção de alimento, produção de matéria-prima para a fabricação de objetos que são úteis para nós, seres humanos, certinho? Então, essa foi a aula de hoje, sobre a importância das plantas. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre a importância das plantas. É a nossa última aula do ano, então boas festas, que o ano que vem seja repleto de saúde e paz e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar em matemática no terceiro ano, medidas de tempo. Como a gente vem desde a semana passada estudando medidas de tempo, nós vamos aí, certo, rever algumas coisas, vamos tratar de vários exercícios, vamos fazer uma revisão geral desse assunto que é um pouquinho complexo, que é medidas de tempo, tá bom? Então, eu peço a ajuda de vocês, esperem um pouco, e vamos aí pegar o nosso material de hoje. Vamos lá? Então, o nosso material de hoje é o quê? O caderno, o lápis e a borracha. Então, vão aí pegar rapidinho esse material, que é para a gente poder aí começar a nossa aula. Tá certo?
Antes de começar a nossa aula, enquanto vocês pegam o nosso material, eu queria mandar um abraço especial a todos os alunos da Escola Municipal Moacir Madeira Campos, que é onde eu leciono. Tá certo? Então, um abraço a todos os alunos, professores, direção da escola, a todos que fazem parte da Escola Municipal Moacir Madeira Campos. Tá bom? E aí, conseguiram pegar o material de vocês? Já estão prontos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje consiste em quê? Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios analógico e digital, para informar os horários de início e término de relação de uma atividade e sua duração. Tá bom? Então, nós vamos ver aí os intervalos de tempo, nós vamos ver aí como é que se ler uma hora, certo? Tanto digital como analógico. Então, vamos rever algumas coisas e fazer vários exercícios hoje. Tá bom? Então, fica ligado aí, certo? Não sai da cadeira não e vamos aí para a nossa aula. Então, vamos relembrar algumas coisas aí. Vamos lá. Nós vamos ver agora aqui, né, 2 relógios que são instrumentos que são usados para medir o tempo. Como vocês sabem, medir o tempo hoje em dia é uma coisa bem valiosa. Como diz até aquele ditado, o tempo é ouro, não é isso? Cada minuto que se passa, que se perde, perdemos muitas coisas na nossa vida. Então, ele é utilizado o tempo todo. Então, quase todo mundo tem um relógio em casa, né? Acho que todo mundo tem um relógio em casa, né? Praticamente. Ou seja, de pulso, igual o que eu estou usando aqui, ou seja, o de parede. Então, cada um tem um relógio em casa que é um instrumento de medir o tempo, certo? E ele mede um dia inteiro, não é isso? Depois de um dia inteiro, a gente tem um calendário, como já mostrei em outras aulas para vocês, que ele é usado também para medir o tempo, né? Só que ele mede o quê? Mede as semanas, mede os meses, mede os anos, décadas, séculos, que são datas aí posteriores a um dia, né? Então, para medir o tempo exato mesmo, quem mede é o relógio, tá bom? Então, no relógio nós temos aí 2 tipos. Nós temos esse relógio aqui bonito, da moda, muito aí vocês usam e tal. E temos o relógio de parede da vovó, aquele lá, antigo, que fica lá em cima da parede da cozinha, tá? Eu acho que todo mundo vê lá, não? Que ela fica de olho ali para saber se a comida fica pronta no horário, né? Então, acho que muitos aí estão se identificando aí com essa aula, tá? Então, por exemplo, esse relógio aqui, ele é o nosso relógio digital, tá bom? Ele tem a tecnologia maior e já aparece as horas já completinha, já no ponto. E nós temos também o nosso relógio analógico, que ele usa o quê? Os ponteiros para sinalizar as horas deste relógio, tá bom? Então, nós temos o relógio digital e o relógio analógico, certinho? Então, vamos passar para frente aí. No relógio analógico, né, ele consiste de o quê? Ele consiste de 3 ponteiros, tá bom? O primeiro ponteiro, ele marca as horas, ó. É o menor ponteiro, tá certo? E marca as horas. O outro ponteiro em destaque, certo? É o ponteiro maior deles, que é esse aqui, que marca os minutos, tá bom? Então, quando a gente vai poder ver os minutos, é o maiorzinho. E o menor, as horas. E esse terceiro ponteiro, que é o mais fininho aqui, ele marca os segundos. Então, recapitulando, o menor ponteiro do relógio analógico marca as horas, o maior marca os minutos e o mais fininho os segundos, tá bom? Para a gente estudar dessa vez, a gente vai estudar só o ponteiro maior e o menor, que é o das horas e os minutos, tá? O segundo a gente vai deixar aí para mais na frente, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem a leitura das horas, tá? Então, aqui a gente tem a leitura da hora de certo? E um relógio digital. Ele já aparece a hora no ponto. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber só onde fica a hora e onde fica o minuto, que é para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder colocar essa hora por extenso, a gente vai fazer o quê? A gente coloca o número por extenso e acrescenta horas aonde for horas, e depois a gente acrescenta, né, escreve o número por extenso e acrescenta minutos aonde for o lugar dos minutos, tá bom? Então, vamos aí. Nós temos aqui, né, o 12, que representa as horas. Então, sempre quem vem na frente são as horas. E depois dos 2 pontos, a gente vai colocar o quê? Os minutos. Então, primeiro vem as horas e depois os minutos. E a escrita desta hora por extenso
ela vem sempre da esquerda para a direita. Por que isso? Para poder nós pegarmos o maior, depois o menor, porque as horas são maiores do que os minutos. Então vamos lá, vamos descrever aqui. Então eu vou botar 12 horas, não é isso? E, 36 minutos. Por quê? Colocamos o número por extenso, depois colocamos a nomenclatura horas e depois colocamos o número por extenso e a nomenclatura minutos. Tá bom? Tudo certo? Deu para entender direitinho? Sim, não é isso? Então, vamos aí partir para a próxima questão. Nós temos aqui um relógio, tá certo? Amarelo, bonito, tudo mais. E agora nós vamos ver a hora nos relógios analógicos, tá? Então, vamos ver aí a hora deste relógio analógico. Vamos lá. Para a gente poder entender a hora de um relógio analógico, a gente leva em consideração sempre o quê? Os ponteiros dos minutos primeiro. Por quê? Porque o ponteiro do minuto ele tem uma nomenclatura diferente e o ponteiro das horas também, dependendo do horário que seja, tá? Então vamos lá. Ponteiro dos minutos, que é o maior de todos, ele gira em toda a parte, certo, do relógio. E o giro é no sentido horário, que é esse aqui, ó. Tá bom? Então, como é que acontece? Para a gente poder saber quanto vale cada número grande desse, cada parte dessa, a gente vai ver que ele vai o quê? De 5 em 5 minutos. Como assim, ó? O 1 vale 5, saindo do zero. O 2, 10. O 3, 15. O 4, 20. O 5, 25. O 6, 30. O 7, 35. O 8, 40. O 9, 45. O 10, 50. O 11, 55. E o 12, quando a gente faz a volta completa, ele vale 60, que vai formar aí, quando a gente dá a volta completa nos minutos, vai formar aí 1 hora, como a gente já estudou anteriormente, que uma volta completa do ponteiro dos minutos vale 1 hora, 24 voltas completas do ponteiro das horas vale 1 dia, e uma volta completa dos segundos vale 1 minuto, tá bom? Então vamos lá. Agora nós já resolvemos a parte dos minutos, não é isso? Agora vamos resolver a parte das horas. As horas, elas só apontam, certo, no número correspondente às horas, quando o ponteiro dos minutos está no 12. Quando ele está no 12, as horas sempre serão exatas. O número vai estar, o ponteiro das horas sempre vai estar em cima do número que a gente vai procurar, tá bom? Só que quando não está, certo, no 12, isso? Está em outro lugar, o ponteiro vai se deslocando até chegar ao próximo número, isso? A chegar na próxima hora, porque como eles rodam juntos, até chegar na próxima hora ele vai se deslocando. Então, por exemplo, para a gente entender, no intervalo de um número e outro, sempre a gente vai tomar em consideração o número anterior. Então aqui, vamos lá. Por exemplo, está entre 1 e o 2, a hora. Então a hora aqui é 1. Então no caso aqui, vamos fechar. Nós temos 1 hora, que é o maior, que a gente escreve primeiro, e vamos ver quantos minutos tem. Ele está no 6, então vamos ver qual é o que corresponde ao 6, 30. Então, nós vamos ter aqui 1 hora e 30 minutos, que também pode ser chamado de 1 hora e meia, que é a metade de 1 hora. Ou 1h30, como a gente fala, Só que o que acontece? Essa nomenclatura de 1 hora, ela tem 2 nomenclaturas. Ela pode ser 1 hora da manhã e 1 hora da tarde. E à tarde, quando a gente vai relatar em 24 horas, esses números, eles têm uma nomenclatura diferente. Por quê? Porque o nosso relógio analógico, ele só vai até o 12. E quando a gente vai fazer os números depois de 12, que no caso é à tarde, 13, 14, 15, até chegar à noite, nós temos que o quê? Acrescentar, de acordo com o 12. Por exemplo, eu tenho 12 horas. Acrescento mais 1, aqui vai ser 13. Mais 2, 14. Mais 3, 15. Mais 4, 16. Mais 5, 17. Mais 6, 18. Mais 7, 19. Aí 20, 21, 22, 23 e quando volta no 12 de novo, 24. Certo? Então, eu tenho 1 hora, mas eu poderia ter também, dependendo da hora que ele vai estar lá, eu poderia também ter 13 horas e 30 minutos.
tá certo? Então, eu tenho 1h quando é de madrugada e 13 horas quando está à tarde. Aí o sol quente, né? Essa hora aí, 1h30 da tarde, que em Teresina é quente, não é isso? Então, nós temos aí esses dois horários e vai depender, certo, do sol, né? Como eu já falei para vocês também, que o sol corresponde muito à nossa medida de tempo. Ele é responsável por várias coisas, como eu já tinha falado para vocês aí em outras aulas anteriores. Então, para a gente poder recapitular aqui, as horas elas são dadas, certo? Num relógio analógico, elas são dadas pela divisão dos minutos. Quando é exato, quando está no 12, ele está em cima do ponteiro certo. Quando não, nós temos que olhar o intervalo entre os dois e colocar sempre para a hora menor, tá? E na relação aos minutos, a gente vai o quê? A gente vai contabilizar os minutos, certo? Que eles são contabilizados nesses números grandes, que vão de 5 em 5 minutos. Dentro dele tem 5 riscos até chegar lá. Ó, tem 1, 2, 3, 4 e o quinto risco é o 5, que é formado de 5 em 5 minutos, o nosso relógio. Tá bom? Deu para entender direitinho? Isso mesmo. Então, vamos lá. Os intervalos de tempo, né? Intervalo de tempo, como eu já tinha falado para vocês, é o quê? É calculado quando temos 1h inicial e final de um evento. Então, quando a gente tem 1h inicial e 1h final de um evento, a gente vai fazer uma contra para poder o quê? Para poder identificar, certo? Qual é essa hora inicial e qual é a hora final desse evento. A gente vai identificar o tempo de duração dele, que é o intervalo que aconteceu, certo? A gente tem o nosso intervalo na escola, que é a hora do recreio, que é chamado de intervalo, que é o tempo que a gente sai para brincar e o tempo que a gente sai, né, que a gente volta para a sala de aula. Então, nesse tempo aí é o nosso intervalo, é o nosso recreio. Né? Esse, então, o intervalo é a mesma coisa. E calculando quando temos a hora inicial ou a hora final e temos o tempo de duração do evento. Então, por exemplo, nós temos aí um tempo de início, né? Chegamos em um local tal horas, passamos tantas horas nesse local e nós queremos saber que hora que a gente saiu. Então, é só calcular. Algumas vezes a gente pode somar, outras vezes a gente pode subtrair. Então, a gente utilizamos essas operações para poder estar fazendo aí esses intervalos de tempo. Tá bom? Então, sabendo disso, vamos aí à nossa questão de hoje. Escreva como se ler as horas abaixo. Então, vocês vão aí, vou dar um tempinho para vocês, e vocês vão ver aí e escrever como se ler essas questões, e já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, já conseguiram responder? Tudo craque aí, não é isso? Então, vamos lá. Vamos responder juntos aí para quem não conseguiu ainda, porque tem alguns que não conseguiram, tá? Prestem atenção na ortografia, tá certo? Para escrever certinho as palavras, não errar aí essa nomenclatura dos números, tá bom? Então, bora lá. Escreva como se lê as horas abaixo. Então, nós temos aqui as horas do relógio digital, então vamos escrever elas como se lê. Vamos lá. Nós temos aqui, em primeiro lugar vem as horas, depois vem os minutos. O que a gente faz? Escreve primeiro, né, por extenso o número e acrescenta a nomenclatura hora à frente dele. Depois nós escrevemos o número e acrescentamos minutos na frente dele. Então, bora lá. 10 horas e 35 minutos. 10 horas e 35 minutos. O primeiro aí, tá bom? Tudo certinho? Então, vamos para a próxima. Vem as horas primeiro, depois os minutos. Então, vamos lá. Escreve por extenso o número que está e acrescenta horas a ele. E depois, coloca-se por extenso o que está nos minutos e acrescenta a palavra minutos nele. Então, bora lá. 4 horas e 58 minutos. 4 horas e 58 minutos. Beleza? E por último, nós temos aqui a mesma coisa. Acrescentamos ao primeiro, que é horas, né? Colocamos ele por extenso e acrescentamos a palavra horas e depois colocamos por extenso e acrescentamos a palavra minuto. Então fica assim, 15 horas
e 26 minutos. 15 horas e 26 minutos. Então, para recapitular, 10 horas e 35 minutos, 4 horas e 58 minutos e 15 horas e 26 minutos. Ok? Tudo certinho? Muito fácil. Tô vendo aí que alguns aí já estão craques aí, não é isso? Então, vamos aí para a próxima questão. Vera foi à escola de sua filha para assistir a uma apresentação teatral e teve início às 10 horas da manhã, com duração de 3 horas. Que horas terminou a apresentação? Então, vamos aí, certo? Ler direitinho esse problema, vamos conseguir resolver. Já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá, vamos tentar? E aí, conseguiram responder? Tudo tranquilo? Eu tô vendo que alguns aí ainda não conseguiram ainda. Mas vamos lá, vamos tentar juntos aí, para vocês verem como é muito simples para responder. Então, vamos aí, vamos lá. Vera foi à escola de sua filha para assistir a uma apresentação teatral que teve início às 10 horas da manhã, com duração de 3 horas. Que horas terminou a apresentação? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, naquele intervalo de tempo, a gente pode ter a hora inicial, ter quantas horas durou e a gente vai querer saber a hora final, que hora que acabou. Então, ela disse que teve a apresentação teatral às 10 horas. Então, vamos colocar aqui às 10 horas. Então, se ele teve uma duração, então durou, ela passou o tempo lá dentro, passou 3 horas, então eu vou o quê? Somar ao tempo que começou, não é isso? Então, vamos somar aí mais 3 horas. Que vai ser igual ao quê? 10 mais 3, 11, 12, 13. Então, vai dar igual a 13, não é isso? Então, já sabemos, já fizemos a conta, então agora vamos para as questões. Qual é a alternativa correta? Isso mesmo. Letra D, 13 horas. Que horas terminou a apresentação? Terminou às 13 horas. Se a gente fosse transformar essas 13 horas em horas analógicas, né, e tal, a gente ia dizer que era o quê? 1h da tarde, não era não? Então, terminou às 13 horas, ou, né, falando na nossa língua mais assim mesmo, 1h da tarde. Tá certo? Tranquilo? Tudo certinho aí? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Eu deixei essa questão logo com as respostas dela, justamente para a gente poder visualizar aquilo que eu falei anteriormente para vocês, que era o quê? Que era para a gente poder contabilizar as nossas horas, tá? Então, vamos aí. Faça a leitura das horas do relógio abaixo. Então, para a gente fazer a leitura desse relógio, como eu falei para vocês, a gente tem que lembrar de todos aqueles fatores que a gente estava fazendo, que é o quê? Lembrar que nós temos o 12 de início, né? Quando o ponteiro está no 12, a gente vai ter uma hora exata. Se ele não estiver no 12, a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que contabilizar os minutos primeiro para depois saber onde está a hora. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, opa, 50, não é isso? E agora vamos saber a hora, né? Então, 50 minutos já sabemos, ó. Agora vamos saber a hora, que é o que vem primeiro. Nós temos aqui, ó, entre 1 e o 2. O que eu falei para vocês? Toda vez que a gente for contabilizar a hora e a gente vê essa parte aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a hora menor. Se eu tenho, ela está entre 1 e 2, a hora anterior é 1. Então vai ser 1h ou 13 horas. Por que 1h da manhã ou 13 horas? Por quê? Porque o relógio analógico,
ele só tem duas, não é isso? Ele só tem, né, até o 12. Depois do 12 ele não tem mais, ele volta para 1 de novo. Então esse 1 vai corresponder a 13, o 2 a 14 e assim sucessivamente. Então no caso, 1 hora e 13 horas. Tranquilo aí? Tudo entendido? Vamos aí passar a próxima questão. Ian Lucas foi assistir um filme que terminou às 16 horas, com duração de 2 horas. Que horas começou esse filme? Vamos aí, certo? Tentar resolver essa incógnita, esse problema, para poder achar aí que horas que terminou ou parece que começou o filme, não é isso? Leiam direitinho e me digam a resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram responder tudo direitinho? Estão craques aí? Então, vamos lá. Ian Lucas foi assistir a um filme que terminou às 16 horas, com duração de 2 horas. Que horas começou esse filme? Então ele disse que terminou o filme às 16, só que o filme durou 2 horas. Ele passou lá dentro 2 horas e quando ele terminou o filme, ele olhou no relógio, era 16. Então ele quer saber a hora que começou esse filme. Então bora lá. Então nós sabemos o quê? Que ele saiu de lá às 16 horas. Foi não? Então nós vamos o quê? Diminuir, né? Pelas horas que ele passou dentro, para a gente saber a hora que ele chegou. Então vamos diminuir por quantas horas? Por 2 horas. Que vai dar igual ao quê? 16 menos 2, tirando 2, 6 menos 2, 4. 1 menos 0, 1. Então vai dar o quê? 14. Então, que horas começou esse filme? O filme começou às 14 horas, então resposta certa aí, letra D de dado. Tá certo? Deu para entender direitinho? Todo mundo tranquilo aí? Já fizeram tudo aí direitinho? Então, Murilo acordou à noite e olhou para o seu relógio de parede, como mostra a figura abaixo. A que horas Murilo acordou? Então, pensem aí rapidinho, certo? Que horas que Murilo acordou, observe um relógio dele aí, todo estiloso aí, e vejam aí que hora que ele acordou. Vamos lá? Já já eu trago a resposta para vocês. E aí, já conseguiram responder? Tudo certinho? Estão craques aí? Então, vamos lá juntos aí responder para quem não respondeu ainda. Vamos lá. Murilo acordou à noite e olhou para o seu relógio de parede, como mostra a figura abaixo. A que hora Murilo acordou? Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui os ponteiros, né? Como eu falei para vocês, o menor ponteiro é a das horas, o maior ponteiro é o dos minutos, e esse menorzinho aqui é o dos segundos, que a gente não vai, né, mexer neles agora não. Então vamos ver aí que hora que ele acordou. Primeiramente a gente tem que ver quantos minutos, né, está fazendo. Se não está no 12, não é isso? Então vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. Opa! 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45. Então já temos 45 minutos. Agora vamos ver a hora. Como é que a gente faz para ver a hora? A gente vai ver onde é que o intervalo que está e ver que a hora é o que está antes. Então, no caso, entrava em 4 e 5, então nós vamos colocar o 4. Então, ele acordou que horas? Ele acordou às 4 horas e 45 minutos. Acordou bem cedo da manhã, não é isso? Quase de madrugada já.
Quer dizer, quase não, de madrugada ainda, né? Então, ele acordou, o Murilo acordou 4 horas e 45 minutos. Beleza? Tranquilo? Vamos passar para a próxima? Vamos lá. Identifique as horas de cada relógio abaixo. Então, vamos ver aí cada hora desses relógios, certo? Identifiquem aí e coloquem embaixo. Vamos lá, rapidinho. Já já eu trago a resposta para vocês. E aí, já conseguiram resolver? Tudo certinho? Então, vamos comigo aqui agora ver se as respostas de vocês estão corretas. Vamos lá. Identifique as horas de cada relógio abaixo. Vamos lá. Primeiro relógio, como a gente vê, as horas é o ponteiro menor e os minutos o ponteiro maior. Como eu falei para vocês, o ponteiro maior, né, que é 12 minutos, está em cima do 12. Quando ele está em cima do 12, nós temos uma hora exata. Então, logo, o número, né, vai estar em cima de uma hora exata. No caso aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 10 horas. Não é isso? Então, no caso, nós temos 10 horas. Exato, beleza, em ponto, tá? Como a gente fala. Vamos lá aqui para a nossa segunda figura. Nós temos o ponteiro maior e o ponteiro menor, que é o das horas. Nós estamos vendo aí que o ponteiro maior, né, nos minutos, não está no 12, então não é uma hora exata. Então vamos procurar a hora. Também vocês estão vendo que não tem números nos ponteiros, mas ó, ele entregou todos os ponteiros base. Então, cada ponto desse grande corresponde a um número que está faltando. No caso, esse é 1, esse é 2, aí, ó, o próximo já é 3. Aí 4, 5, 6, 7, 8, aí 9, 10 e 11. Então, o ponteiro das horas está entre o 11 e o 12. Quando estar assim, a gente tem que pegar o que vem antes. Então, quem vem antes é o 11. Então, no caso, é 11 horas. 11 horas e que, se ele está aqui no 6, equivale a quantos minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, ele equivale ao que? A 30 minutos. Então, eu tenho 11 horas e 30 minutos. Beleza? Então, agora vamos para o nosso outro, tá? Para o nosso outro relógio. Primeiramente, nós vamos ver se ele está no 12. Não está no 12, né? Então, agora vamos lá. Primeiramente, a gente vê a hora. Ele está entre 1 e o 2. Então, se ele está entre 1 e o 2, nós vamos pegar o que vem antes. No caso, o 1. Então, 1 hora. Aí, vamos agora ver os minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, nós temos o quê? 1 hora e 40 minutos, que poderia ser também 13 horas e 40 minutos. Aqui, né, poderia ser também 23 horas e 30 minutos, tá bom? Aqui poderia ser as 10 horas, mas também poderia ser o quê? Se a gente está somando à noite, né, no caso. Então, ó, a gente vai somar aqui, ó, aí esse é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas, certo? Então, a gente tem sempre essa variação aí, porque nós estamos utilizando um relógio analógico, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria desejar a vocês aí tudo de bom, estudem, tá certo? Não desistam, tá bom? E fiquem ligadinho aí, certo? Em todas as dicas, tá bom? Vamos revisar, não vamos dar trabalho aos professores de vocês, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau! Bom dia, alunos e alunas aí de Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar no terceiro ano em matemática, medidas de tempo, né? A gente já tem aí estudado aí maçantemente medidas de tempo, certo?
Mas hoje nós temos a nossa última aula de medidas de tempo, tá certo? A gente vai abranger aí várias coisas, vamos fazer várias revisões aí, várias questões, então fiquem atentos aí, tá bom? Então antes de a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai o quê? Ficar ligado aí no nosso material, vamos pegar aí rapidão, que é o quê? Que é o caderno, o lápis e a borracha. Fiquem atentos, peguem um material que é para vocês responderem as questões, tá bom? Então, vamos lá buscar rapidinho, tá certo? Então, enquanto vocês pegam o material, eu queria agradecer a todos, né, a todos os professores que desempenham um papel muito bom, tá certo? Com todos os alunos e tudo mais nesse meio pandêmico, tá certo? E mandar um abraço aí também a todos da minha escola Moacir Madeira Campos, tá bom? E aí, conseguiram pegar o material? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo atento aí? Então, vamos aí à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é o quê? Ler e registrar medidas de intervalo de tempo, utilizando os relógios analógico e digital, para informar o horário de início e término de realização de uma atividade e sua duração. Como a gente vem aí maçantemente esses dias colocando, certo, para vocês esses intervalos de tempo, a gente vai ver o que é intervalo de tempo, a gente vai medir. Hoje eu vou trazer aí uma opção nova de intervalo de tempo, tá certo? Para vocês medirem, a gente vai fazer todas essas questões, tá bom? Então, fiquem ligados aí e vamos lá. Primeiramente, como eu já passei na aula passada e vou só revisar para vocês, é os nossos aparelhos de medir o tempo, né? Medir as horas, que é o relógio. Nós temos dois tipos de relógio, que é o quê? É o nosso relógio digital e o nosso relógio analógico, que serve aí, é uma mão na roda para a gente. Eu mesmo gosto de sempre usar o meu relógio, justamente para saber o tempo e tal, se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo muito devagar, saber o tempo certo aí das nossas aulas, tá? Então o tempo aí é muito importante para a nossa vida, então a gente tem que estar sempre atento a ele, tá bom? Então, o nosso relógio, né? Esse aqui é o relógio analógico, ele consiste em 3 ponteiros, como eu já falei para vocês, já expliquei em algumas outras aulas para vocês, que é o quê? O menor ponteiro indica as horas, o maior ponteiro indica os minutos e, certo, o ponteiro mais fininho é os segundos. Como eu já falei para vocês, nessa parte aqui nós vamos estudar só o ponteiro das horas e dos minutos. Eu coloquei o dos segundos aqui mais para a gente poder entender, certo? E mostrar como é mesmo um relógio propriamente dito. A gente vai usar só as horas e os minutos aí por enquanto, tá bom? Nós temos aí também a leitura das horas. Como eu falei para vocês, aqui já é o relógio digital. Quando a gente tem a hora já montada, a gente vai fazer o quê? A gente pega e lê da esquerda para a direita. Por quê? Porque o primeiro vem quem? O maior, que é as horas. E depois vem quem? O maior, o menor, que é os minutos. Então, como assim? A gente vai pegar, colocar por extenso o número que corresponde às horas e colocar a parte horas nele, e depois nós vamos pegar e colocar por extenso o outro número e colocar a partícula minutos para representar os minutos. Então fica assim, ó, 12 horas, né, e 36 minutos. Então a gente fazendo assim, a gente vai estar escrevendo por extenso as horas corretamente. Mas se liguem na ortografia das palavras, dos numerais, tá bom? Para vocês não estarem se confundindo aí, estarem escrevendo errado, tá bom? Nós temos aqui também as horas dos relógios analógicos, tá? Que é o quê? Que ela é um pouquinho mais complexa, né? Isso? E a gente já estudou, mas eu vou revisar com vocês aqui rapidamente para a gente poder entender melhor como é que funciona elas, tá bom? Primeiro de tudo, o zero desse relógio, ele é no 12, tá certo? Então o 12 zera tudo. Então, uma hora exata, ele tem que estar com o ponteiro dos minutos, que é esse ponteiro maior aqui, no 12, para ter uma hora exata. Depois disso, o ponteiro das horas, ele vai o quê? Ele vai andando, não é isso? Até chegar à próxima hora. No caso aqui, ele estava no 1 e está chegando no 2. Então, toda vez que a gente tiver essas partes aí que não são em cima da hora, a gente vai ver o intervalo de hora, né? Que é o ponteiro está entre um e o outro. E sempre a gente vai pegar o número anterior, né, que vindo na posição anti-horária. Porque aqui é na posição horária, não é isso? E vindo assim é anti-horário, tá bom? Então as horas aí você já entender. E os minutos,
eles têm essa nomenclatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eles têm outra nomenclatura. Por quê? Porque de um número para outro, nós temos 5 minutos. Então, no caso, ó, nós vamos de 5 em 5. Daqui para cá tem 5, daqui para cá 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. E no caso aqui é 60, que é a hora inteira, que já vai, né, no final nós temos 60 minutos. Tá bom? Então vai de 5 em 5 até chegar na hora aí. Então, para a gente poder entender aí e calcular a hora, era o quê? Está entre 2 e 1, então nós colocamos o 1. Como vem a hora primeiro, então 1 hora. Está no 6 aqui em cima certinho, então vamos lá. O 6 corresponde ao quê? A 30. Então nós temos o quê? 1 hora e 30 minutos. Só que, como eu falei para vocês, o relógio analógico tem várias peculiaridades. Já frisei nas aulas passadas. A peculiaridade maior é que ele também, nós temos que se ligar, né? Nós temos que ficar bem atentos na questão das horas após 12 horas. Porque ela volta a ser 1 hora de novo. E não é 1 hora. Então a gente vai acrescentar a 12 o número ao que vai estar aqui. Por exemplo, 12 mais 1. Então 1 vai ser 13 horas. 12 mais 2 vai ser 14. 15 horas. 16 horas. 17 horas. 18. 19. 20. 21 horas. 22. 23. E o próprio 12 de novo. 24 horas. Então a gente vai acrescentando sempre os números que estão aí para a gente não errar, no caso, quando for, certo? À tarde, no caso. Porque aqui é 1 hora da manhã. Se fosse 1 hora da tarde, seria o quê? 13 horas e 30 minutos. Tá bom? Deu para entender direitinho? Estamos aí ligadinhos. Já conseguiram assimilar essas horas aí. A gente já fez aí vários momentos desses. Então já é para estar assimilando, tá bom? Então atenção aí para nossa próxima parte. Que é o quê? Que são os intervalos de tempo. Nos relógios nós temos vários intervalos de tempo, né? A gente confere a hora que chega, a hora que sai. E nós temos aí alguns modos para a gente poder calcular esse intervalo de tempo. Que é o quê? Calculando quando temos 1 hora inicial e 1 hora final de um evento, né? Um evento, pessoal, pode ser qualquer coisa. Eu posso sair de casa para ir no comércio, é um evento. Tá bom? Eu posso sair de casa para ir ao shopping, também é um evento. Tá certo? E calcular quando temos a hora inicial ou final e o tempo de duração deste evento. Então, por exemplo, quando a gente tem a hora inicial dele, quanto durou, a gente vai calcular para saber a hora final. Então, aí, no caso, a gente vai utilizar ou a soma ou a subtração para poder estar resolvendo essas questões. Tá certo? Tudo tranquilo? Entenderam qual é o intervalo de tempo? É o tempo que eu levo para chegar, quer dizer, para quando eu inicio e termino. Aquele meio termo ali é o intervalo de tempo, tá bom? Então, agora, nós vamos treinar um pouco. Eu pedi para vocês colocar os ponteiros em cada relógio abaixo. Nós temos vários relógios aqui. Nós temos o tempo, né, que ele quer. Então, vocês vão colocar o ponteiro aí dos minutos e das horas em cada relógio. Então, vou dar um tempinho para vocês aí e já já eu venho com a resposta, tá bom? Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Tudo tranquilo? Vamos lá. Primeiro aqui, coloque os ponteiros em cada relógio abaixo. Vamos lá. Ele pediu 14 horas e 30 minutos. Então vamos lá. Vamos pensar um pouco. Como nós não temos aqui, como eu falei para vocês,
Quando a gente faz uma rotação completa, 14 horas e 30 minutos, como é que é? Se eu vou ter 14 horas, né? Eu vou pegar, né? E começar do 12. Então, 12. 12 mais 1, 13. 12 mais 2, 14. Se então ele era 14, não é isso? Então ele está entre esses dois aqui, não é isso? Ou é em cima do 2 ou é descendo para o 3. E agora tem 30 minutos. 30 minutos equivale a onde? Onde é que a gente fica o 30? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então a metade de uma hora é no 6. Então vamos lá. O ponteiro grande, né, que é dos minutos, fica no 6. E o ponteiro menor fica entre 2 e 3 aqui, que é a hora do relógio. Ah, professor, por que não fica em cima? Não fica em cima porque, gente, o relógio ele vai rodando os dois ponteiros. Ele só fica em cima certinho quando ele é uma hora exata, que é quando está o ponteiro dos minutos está em cima do 12. Tá bom? Lembrem-se bem disso, tá? Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Nós temos aqui 13 horas. E aí, 13 horas, tem 13 aqui no relógio? Não, né? Mas vamos lembrar que o quê? Quando a gente vai fazer essas horas aí, a gente tem que lembrar que ele só vai até o 12, de tarde a gente tem que ir acrescentando, né não? Então, no lugar do 1 fica quem? O 13, aí 14, então nós já sabemos o 13. Então, nós temos 13 horas. Nós temos uma hora exata. Como nós temos uma hora exata, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o ponteiro grande no 12, né? Porque é uma hora exata, é o 12. E depois nós colocamos o ponteiro pequeno em cima mesmo do número. No caso que era 13, nós vamos colocar em cima do 1. Então tá aí 13 horas no horário certinho aí. Tá bom? Então lembrem-se disso aí, tá? Vamos lá para o nosso próximo. 21h30, tá? 21h30. Vamos lá. 21 horas. A gente vai ter que ir, né, sobrepor para a gente saber onde é que fica 21 horas, qual é que corresponde. Aqui corresponde a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas. Então corresponde ao 9, não é isso? Agora vamos saber quantos minutos ele quer. Ele quer 30. Então se é 30, se lá em cima é 0, aqui é a metade, é no 6. Então vamos lá, vamos colocar o quê? Colocamos aí o ponteiro em cima do 6 e vamos colocar o nosso ponteiro pequeno, que é o das horas, entre o 9 e o 10, porque ele não está em cima lá do 12, então não é em cima do 9 propriamente dito. Tá bom? Vamos agora aqui para o próximo. 20 horas e 40 minutos, tá? Vamos lá. Se eu tenho 20 horas, eu só tenho até o 12, vamos somando aí. 12 mais 1 vai dar 13, aí 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então vai corresponder ao 8, não é isso? Que é 8 horas da noite. E 40 minutos, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Opa! Então está em cima dos dois. Só que os minutos vai ser em cima do 8 certinho. Agora as horas vai ser entre 8 e 9, porque ele não está em cima do 12, então o 8 não é exato, não é isso? Então, isso aí é 20 horas e 40 minutos. Ok? Tudo tranquilo? Deu para entender direitinho? Vamos aí para a nossa próxima. Aqui nós temos um horário inteiro, é 6 horas. Então, se é inteiro, é exato, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Colocar, certo, o ponteiro dos minutos no 12, não é isso? E o ponteiro das horas é exatamente na hora que eles falam, que é às 6 horas. Então, eu tenho 6 horas completas assim no ponteiro, tá bom? Dividindo aí o relógio pela metade, tá certo? E agora nós temos aqui 12 horas e 20 minutos, tá? Então, vamos lá. 12 horas e 20 minutos. Nós vamos pegar primeiro os minutos. Então, 5, 10, 15, 20, ó. Então, os minutos vai ser em cima do 4. Como nós não temos uma hora exata, a hora do 12 sempre vai ficar entre o 12 e o 1, certo? Porque eu já passei das 12 horas exatas, tá? Então, esses relógios aqui simbolizam, tá certo? As horas,
Então já colocamos todos. Deu para entender direitinho? Deu para entender como é que faz isso aí? Tudo certinho? Podemos passar para a próxima? Então, vamos aí para a próxima questão. Identifique as horas de cada relógio abaixo. A gente colocou, agora nós vamos identificar a hora de cada relógio. Tá bom? Então, fiquem ligadinho aí. Tentem fazer, que já já eu trago a resposta. Vamos lá? E aí, já conseguiram responder? Tudo tranquilo? Muito fácil, depois que a gente botou os ponteiros ali, eu acho que ficou mais fácil para vocês responderem. Não foi isso? Mas parece que tem alguns aí que não conseguiram, mas vamos lá juntos para a gente conseguir, não é isso? Vamos lá. Então, identifique as horas de cada relógio abaixo. Vamos lá. Primeiro relógio nós temos o quê? Nós temos o ponteiro maior, que é os minutos, colocado no 12, então nós temos aí uma hora exata, né? E o ponteiro das horas em cima do 10 certinho. Então, no caso, nós temos aí 10 horas, beleza? Ou, né, se a gente querer colocar à noite, a gente tem o quê, ó? 13 horas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas. Então, é 10 horas ou 22 horas. Só para efeito de informação, tá bom? Vamos lá para o próximo. Primeiramente, a gente vai calcular os minutos, né? Vamos lá. Ah, professor, mas não tem o restante dos números, igual tem na outra, mas é só comparar, ó. Nos pontos maiores é que ficam os números, então, 12, aí 1, 2, aí vem o 3, 4, 5, aí vem o 6. Então, no 6 aqui, nós temos aqui, né, a metade. Como é a metade, uma hora é 60, metade é 30. Então, nós temos 30 minutos. Agora, vamos saber qual é a hora. Ele está entre o 11 e o 12, não é isso? Entre o 11 e o 12. Quando a gente vai calcular a hora, a gente vê quem? A gente vê a anterior. Então, nós vamos 11. Então, 11 horas e 30 minutos. Ou 11 e meia, tá certo? Agora, se a gente fosse calcular ele, né, acima das 12 horas, a gente vai lá e faz isso, ó. Aí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, ele seria 23 horas e 30 minutos. Tá certo? Tranquilo? Vamos passar aí para o último aí? Vamos lá. Então, vamos calcular primeiro os minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Já temos 40 minutos certo. Como ele não está no 12, né, isso? Nós vamos calcular aqui, ó, entre 1 e o 2. Como ele está entre 1 e o 2, a gente vê quem é o que vem antes. No caso, o 1. Então, nós vamos ter o quê? 1 hora e 40 minutos. Ou, né, no caso que é no 1, 13 horas e 40 minutos. Beleza? Tudo certinho, tudo tranquilo, deu para entender direitinho essa parte de horas? Então, vamos para a nossa próxima questão. Carla foi à escola de sua filha para assistir a uma apresentação teatral, que teve início às 11 horas da manhã, com duração de 3 horas. Que horas terminou a apresentação? Então, vejam como é que foi aí, façam aí direitinho. Eu vou dar um tempinho para vocês e já já eu trago a resposta. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder? Tudo certinho agora aí? Então, vamos responder juntos aí para a gente conferir as nossas respostas, não é isso? Vamos lá. Então, Carla foi à escola de sua filha para assistir a uma apresentação teatral e teve início às 11 horas da manhã, com duração de 3 horas. Que horas terminou a apresentação? Então, começou às 11, ela passou 3 horas lá, então nós vamos saber que horas que terminou. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar um pouco. Teve o início, aí teve a duração já, então nós vamos saber só o final. Então, nós vamos aqui juntar as duas, que não vamos que juntar é somar. Então, nós vamos ter as nossas 11 horas, não é isso? Mais as 3 horas que durou o evento, que vai dar igual ao quê? Vai dar igual a 14. Então, no caso, que horas terminou a apresentação? Terminou às 14 horas ou 2 horas da tarde. Não é isso? Tranquilo? Só para vocês pegarem um macete aí e entenderem melhor essa parte. Então, letra C de casa. Beleza? Tudo certinho? Conferiu com a resposta de vocês? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Lucas foi assistir a um filme que terminou às 15 horas, com duração de 2 horas. Que horas começou esse filme? Vamos ver aí direitinho? Então, pensem um pouquinho aí que já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, já conseguiram responder? Tudo certinho? Vamos lá conferir a resposta correta? Então, vem comigo. Lucas foi assistir a um filme que terminou às 15 horas, com duração de 2 horas. Que horas começou esse filme? Ó, ele está dizendo que terminou às 15 e teve 2 horas de duração. Então, nós vamos pegar o tempo final, menos a duração, para a gente saber que horas que começou. Então, nós vamos pegar a hora final, 15 horas, não é isso? Menos as 2 horas de duração, que vai ser igual ao quê? A 13 horas. Então, que horas começou esse filme? Começou às 13 horas ou 1 hora da tarde. Beleza? Então, o filme começou às 13 horas. Tá ok? Deu para todo mundo entender, todo mundo fez direitinho, conseguiu resolver. Então, vamos aí para a nossa próxima questão. A aula de dança de que Priscila participa começa às 17h10 e termina às 17h45. Qual a duração da aula de dança de Priscila? Então, vamos ver aí, mudou um pouco, agora nós temos os minutos e tudo mais. Lembrem da aula da professora Cíntia, para vocês conseguirem resolver essas questões, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês e já eu trago a resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram resolver? Ou tá muito difícil? Vamos responder juntos, tá bom? E já, né? A gente vai ver se vocês estão certos ou não. Bora lá.
Então vamos. A aula de dança que Priscila participa começa às 17h10 e termina às 17h45. Qual a duração da aula de dança de Priscila? Como é que a gente faz isso aí? A gente tem agora um intervalo de tempo, a gente tem o começo e o final. A gente quer saber quanto tempo ela passou lá nessa aula de dança. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o horário final, né, que é o horário maior. A gente vai pegar, eu fiz aqui um esboçozinho, que é o quê? Fiz aqui uma tabelinha igual a gente faz no nosso QVE, que é o quê? Nós temos as horas, os minutos e os segundos. Os segundos, como nós não tem, é 00, né? Os minutos, nós temos aqui 45 minutos, que é o local dele. Então, nós vamos colocar o 5, depois o 4, na sequência, sempre escrevendo da direita para a esquerda. E depois nós vamos colocar as horas, que é o quê? 17 horas, certo? Aí nós vamos pegar quem? Nós vamos pegar agora o outro, né? Que foi a hora que iniciou. Colocar os segundos também com 0. Aí tem 0 e tem 1. O 7 e o 1, então 17 horas, 10 minutos e 0 segundos. Igual está no relógio lá digital de vocês. E nós vamos o quê? Vamos diminuir esse valor. Então, bora lá. 0 menos 0 vai dar 0. 0 menos 0 também vai dar 0. 5 menos 0, 5. 4 menos 1, 3. Beleza. 7 menos 7 vai dar 0. E 1 menos 1 vai dar 0. Então, nós temos o quê? 35 minutos. Então, qual a duração da aula de dança de Priscila? Letra D, 35 minutos. Deu para entender direitinho? Ficou bem fácil nessa parte aí? Deu para poder visualizar bacana? Com essa continha ficou mais fácil? Então, vamos aí para a nossa próxima questão para a gente poder ver se está tudo certo. Vamos lá. Arthur foi ao banco às 11h03 para fazer um pagamento e saiu às 11h51. Quanto tempo Arthur ficou no banco? Então, vamos ver aí quanto tempo Arthur ficou no banco. Vou dar um tempinho rapidinho para vocês ver se vocês conseguem responder igual a outra, para a gente poder encontrar a resposta certa. Tá bom? Para vocês. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Arthur foi ao banco às 11h03 para fazer um pagamento e saiu às 11h51. Quanto tempo Arthur ficou no banco? Então bora lá, mesma coisa. Pegamos o tempo final menos o inicial para a gente saber quantos minutos ele ficou lá. Então bora lá. Vamos colocar o nosso quadro de novo. Nós não temos os segundos, colocamos 0. Os minutos é o quê? Nós temos 1 e o 5, que é 51 minutos, e nós temos as 11 horas. Agora vamos lá para o início. Nós temos 0 também de novo. Nós temos 3 minutos e as 11 horas também. E nós vamos o quê? Diminuir, subtrair, tá? Então vamos lá. 0 menos 0 vai dar 0. 0 menos 0 também. 1 é menor do que 3. Então nós vamos, né, colocar 11 aqui e retirar do 5, que vai dar 8, né? 11 menos 3 dá 8. Então aqui não vai ser mais 5, vai ser 4. 4 menos 0 vai dar 4. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, nós temos aí 48 minutos, letra B, que o Arthur passou no banco, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Eu queria agradecer a todos, tá bom? Pelo empenho, pela dedicação de todo esse ano. Queria desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, certo? De muitas realizações, tá certo? E que essa pandemia passe logo para a gente estar juntos novamente, tá bom? Um Feliz Natal e um bom Ano Novo a todos. E até a nossa próxima aula. Tchau!